Não, tá bem. A alegria, a euforia por nos sentirmos recompensados por termos feito o L, agora com um pouquinho centavos de queda na questão da gasolina, do óleo diesel, não sei se o álcool entrou nesta, o botijão de gás e a desvinculação do plano de preços internacionais, que na verdade é uma certa libertação da inflacionária do dólar, que entra em parafuso, é sem dúvida uma grande notícia, mas não é toda a notícia. Não é toda. Precisamos de muito mais, queremos muito mais, merecemos muito mais como povo brasileiro. Celebremos sim, mas lutemos muito mais. Como sempre, lembro a vocês, minha querida gente, que deem likes aqui, que se inscrevam no canal, comentem, é muito bom comentar. Só não é permitido aqui falar mal de mim, da minha pessoa, que não está em jogo aqui. Ataques pessoais, calúnias, injúrias, como tentaram fazer e acabei bloqueando. Felizmente, os bolsonaristas sumiram daqui. Um ou outro desgarrado aparece por aqui e acaba levando pedrada. Mas comentários que acrescentem, que ajudem, como informem, e ajuda muito, como o companheiro André Carvalho, que veio aqui e comentou e ajudou muito semana passada. Bom, voltando a essa questão da euforia nacional por causa de alguns centavos na diminuição dos preços da gasolina, do óleo diesel, do gás e de outros derivados. Sem dúvida é uma vitória do governo Lula e, sem dúvida, como ele disse, é uma vitória do povo brasileiro. Mas estamos muito longe de conquistar o que nos é devido, o que nos foi roubado de fato. E aí entra o nosso povo. É o povo brasileiro, é a classe trabalhadora como núcleo central do povo brasileiro, que entra como a gente que tem que jogar essa parada. Tem que jogar esse jogo. Tem que se autoconclamar para esse jogo. Porque quem está agora na direção, na tomada de decisão, é o pessoal do governo e o pessoal do Congresso Nacional. Mas nós sabemos que o Congresso Nacional se encontra milhões de quilômetros distante dos interesses essenciais e necessidades básicas do povo brasileiro e da defesa da nação brasileira. Evidentemente que esses centavos para baixo já dá um certo fôlego e um certo poder de mobilização para o governo. Mas as coisas não são decididas nos campos econômico e político somente em cima. Até porque governo, Congresso, legislativos, e quando eu ponho no plural aqui, são todos os legislativos do país, poderia colocar governos também, estaduais, municipais, além do federal, e judiciário, não se encontram no poder. Quem está no poder, como eu venho dizendo insistentemente, é o capitalismo. E nesse modelo, os capitalistas. E é bom que lembremos sempre que o que os capitalistas fazem em nosso país. Os capitalistas roubaram a Vale
a Vale do Rio Doce. Surrupiaram a Vale por bem menos do que ela vale. Roubaram a Volta Redonda. Roubaram várias distribuidoras e dutos da Petrobras. Por exemplo, o duto de Santos a São Paulo foi roubado, entregue por Jair Bolsonaro para a iniciativa privada. A Eletrobras foi roubada. Quase que Jair Bolsonaro consegue privatizar também os Correios, entregando para ser roubado. E quase que o Jair Bolsonaro conseguiu entregar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Se ele se reelege, nós perderíamos tudo isso. Portanto, o Brasil ainda se encontra absolutamente fragilizado. E não recuperará essas empresas estratégicas, isto é, decisivas, como o poder econômico que dá substância ao Estado brasileiro, sem nós, sem o povo. E nós, o povo, não devemos nos contentar jamais em nos satisfazer, celebrar, abrir, como disse um filósofo aí, abrir um vinho, né? Acho que ele quis dizer uma garrafa de vinho, para celebrar. Isso é pouco. É pouco. Nós obtivemos pouco agora em pouco mais de 100 dias de governo Lula, porque não está fácil. O país foi atacado, detonado, desde o golpe de 2016 e principalmente com Jair Bolsonaro. E as marcas estão aí. Não é porque Deltan Dallagnol foi cassado que nós já estamos com o Congresso Nacional salvo. Não, não estamos. Não é porque Sérgio Moro talvez seja cassado também que nós salvamos o Senado. Não, não salvamos. Não é porque Collor de Mello foi condenado a 40 anos de prisão pela corrupção que ele cometeu durante o governo dele ao roubar a economia do povo brasileiro, levando muita gente ao suicídio, à destruição de empresas, que lavamos a nossa honra. Não, não lavamos. Não é porque o seu Anderson Torres está com tornozeleira fora da prisão que nós já cumprimos o nosso dever de justiça para com o país. Não, não. Ele tem muito o que falar. E não é porque descobriram no celular do capiroto golpista, miliciano, fascista Jair Bolsonaro, o plano para prender Lula se ele ganhasse, se ele, Jair Bolsonaro, ganhasse as eleições. Não ganhou e o plano faliu. E que essa descoberta nos salvará de tudo. Não, não salvará. Ainda não podemos celebrar. Temos muita coisa com o seu Mauro Cid, por exemplo, que não é o único. Nesta linha de militares envolvidos do golpe na sujeira, temos muita gente, como o seu Cid, como Jair Bolsonaro, como Augusto Heleno, como Vilas Boas, como uma lista sem fim de empijamados golpistas. Eduardo Pazuello, que se elegeu pelo povo do Rio de Janeiro, sabe lá em que condições. Temos muito o que fazer. O governo certamente avançará agora, inclusive com o novo modelo fiscal de controle dos gastos do governo, abrindo espaços para mais investimentos no país, certamente em acordo com, não somente com o Congresso Nacional, mas através do Congresso com a burguesia nacional, com o mercado nacional. Haverá, sem dúvida, ganhos. Haverá ganhos ali, dar-se-ão passos ali, sem dúvida. Mas não será o suficiente. O nosso país está devastado.
ainda estamos em luto, ainda nos encontramos todos os dias com pessoas enlutadas. Semana passada consultei novamente para os meus olhos e me deparei com um oftalmologista que me achou muito parecido com a avó dela que morreu de Covid. Ela se impactou quando me viu. Apanhou meu chapéu e botou sobre o peito com dor, com tristeza e ao mesmo tempo com alegria, porque eu levei-lhe a memória doce do seu avô, que praticamente foi assassinado nesse país por um desgoverno que destruiu a saúde pública com negacionismos, com mentiras, com fake news. Então isso não se resolve assim. É preciso, reitero, é preciso que a gente se alegre com as pequenas conquistas. Mas é preciso avançar. E aí, para concluir, entramos nós, este agente essencial da nação brasileira, que não deve aceitar ficar de fora de toda esta luta, que somos nós, o povo brasileiro, somos nós, a classe trabalhadora. Nós precisamos nos mobilizar para nunca mais nos calarmos quando, por exemplo, roubarem uma empresa como a Eletrobras, como, por exemplo, dilapidarem uma empresa como a Petrobras. Nunca mais permitimos o assalto ao povo brasileiro. Nós precisamos pegar o gosto, a sabedoria e a força da alegria da mobilização. Os partidos que lutaram muito, mas são do tipo daquele que luta até a lua de mel, quando casa, vai para casa fazer outras coisas e não dá mais atenção à luta que continuava. Muitos partidos deixaram de existir quando não venceram as diretas já. Outros deixaram de existir depois que destruímos o colégio eleitoral e conquistamos eleições gerais para todos os cargos do país. Partidos que existiam até um certo ponto, como se isso solucionasse o Brasil. Partidos que são levados para o governo e que depois, cujos membros e lideranças passam a ganhar vultosos salários, pegam gosto pela instituição e abandonam a luta do povo. Isso tem que mudar. E quem muda isso é o povo, exigindo, criticando, pressionando, se posicionando, reclamando. Todos cumpram as suas missões, as suas tarefas na mobilização do povo. Então é preciso que nós mudemos o estágio da nossa condição como povo brasileiro, como aquele sobre quem reza a Constituição em cláusula régia, cláusula pétrea, que é: o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Até agora isso é uma afirmação. Isto é como a oração do Pai Nosso para quem não sabe rezar. Não fez sentido ainda, porque o povo ainda não exige que o poder emane dele. É preciso que nós façamos o poder emanar de nós e tudo seja discutido e debatido por nós. E depois decidido por nós. Há muito a fazermos no terreno das conquistas. Ninguém aqui diz, eu não digo, que o presidente Lula está satisfeito, que o presidente Lula é incoerente, que o presidente Lula é um político, como dizem aí no senso comum. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é pouco esperar por Lula. É pouco esperar pelo governo. É limitadíssimo esperar pelo Congresso, muito mais por esse Congresso que aí está, com seus orçamentos secretos, com seu Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol, que já foi, mas deixou rastro,
golpista atrás, com esse judiciário que já cometeu muitas barbaridades no país. Sem o povo, essas pontas todas se encontram soltas ou amarradas por cima e para cima. Sem o povo. O povo já foi muito usado e tem sido usado como o combustível essencial do golpe contra ele mesmo. O povo tem sido usado como bucha de canhão para que as potentes balas dos canhões sejam disparadas contra o próprio povo. É preciso que nos demos conta disso. É preciso que nos abracemos a esta verdade e a veiculamos em nossa defesa. Um dia chegará em que o povo se cansará dessa situação toda. Não aceitará mais essa situação. Isso se chama de crise revolucionária. A crise revolucionária consiste no momento em que os de baixo não querem ser mais governados pelos de cima, e por isso os de cima não conseguem mais governar os de baixo. Até que há a ruptura, com os de baixo tomando a frente e subindo, botando os de cima no lugar que lhes cabe, no trabalho, nem que seja nos trabalhos forçados. Um dia nós faremos greve geral para valer. Um dia nós pararemos tudo nesse país. Talvez não eu participando, mas o povo fará isso. Para dizer, agora para tudo, porque nós queremos que os detratores do país, os destruidores do país, os responsáveis por coisas como Michel Temer, como Fernando Henrique Cardoso, como Fernando Collor, como Jair Bolsonaro, estes desçam e apeiem lá para o esgoto que é o seu lugar. Creio que se nós nos apercebermos disto, nós quereremos muito mais do que vimos recebendo. Não por má vontade do governo, mas pelo que a burguesia vem fazendo contra nós. Massacre da nossa dignidade mínima que seja. A coisa ainda está muito ruim e não adianta melhorar só, tem que transformar. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã pela manhã às 10 horas com o programa Fé e Luta.